Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, sejam com todos meus amados irmãos e queridos amigos da fé. Hoje é o segundo dia da nossa semana de oração e santificação e eu quero estar aqui meditando e orando junto com todos vocês através deste vídeo. Nós vamos estar meditando aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 e 18, onde nós vamos estar falando sobre os impedimentos espirituais, como rompê-los e vencê-los em nome de Jesus. Diz assim: nós, porém, irmãos, sendo privados por vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma ou outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Ao meditarmos aqui nesse texto, irmãos, nós vemos que, da mesma forma que Satanás trabalhou para impedir o apóstolo Paulo de realizar esse desejo, de estar pessoalmente junto com os irmãos, contemplando ali as maravilhas que o Senhor estava fazendo naquela igreja. A alegria do apóstolo Paulo, se você for meditar nas cartas, é que Paulo se alegrava com o crescimento, com o amadurecimento espiritual dos irmãos. E ele queria ver isso de perto. Em muitas cartas o apóstolo Paulo enviava um representante dele. E nessa também ele tentava estar presente, mas nós vimos aqui que o próprio Satanás fez oposição contra ele. E isso não é diferente nos dias de hoje. Eu gostaria de estar lendo aqui com você um comentário que fala assim: o diabo sempre vai se levantar para tentar nos impedir de realizar algo em prol da salvação das pessoas. É por isso que surgem tantas perseguições, calúnias e injustiças contra a obra de Deus e os seus servos. A estratégia do mal é atrapalhar ou atrasar o avanço do reino de Deus neste mundo. Então, assim como Satanás ele trabalhou para impedir que o apóstolo Paulo estivesse com os irmãos, não é diferente hoje. Isso acontece nos nossos dias. Satanás ele trabalha para impedir que a igreja, que o corpo de Cristo, principalmente, cresça, se amadureça espiritualmente. Os irmãos veem aí que durante a semana é uma batalha, é uma guerra que você enfrenta. É por isso que sempre temos que estar em oração, temos que estar meditando, buscando a Deus para vencer esses obstáculos que Satanás coloca. Ele coloca os obstáculos mentais, através de pensamentos. O diabo ele trabalha também na área emocional, trazendo desânimo, influenciando as pessoas emocionalmente. E também o diabo ele trabalha para que a igreja, para que o povo de Deus não cresça na graça e no conhecimento. Então, Satanás ele tem um poder limitado, porque todo poder pertence ao nosso Deus, e aquele pouco poder, aquele poder limitado que ele tem, ele vai usar para impedir o avanço da obra de Deus e o crescimento espiritual da igreja. É por isso que nós temos que romper. A Bíblia nos ensina lá em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E uma coisa muito importante aqui, isso é o máximo que ele pode fazer, E aqui diz mais também: pois os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O diabo não tem poder para frustrar os planos de Deus. Ele não tem poder para anular uma promessa de Deus. Mas Satanás, ele vai usar sua influência, ele vai usar seus meios, seus recursos, seus instrumentos para atrasar, para atrapalhar o avanço da obra de Deus e o seu amadurecimento, o seu crescimento espiritual. A autoridade do Senhor Jesus nos foi dada e com ela podemos prevalecer contra todo o poder das trevas e avançar, arrancando as almas do domínio do inferno. Irmãos, é tempo de tomarmos posse da autoridade do nome de Jesus. É tempo de cada um de nós, de você, se revestir da armadura de Deus
para que possamos estar enfrentando, para que possamos nesse embate contra Satanás, contra as forças das trevas, nós vencermos e vencemos. Porque as armas de Deus, a armadura de Deus, as armas espirituais, elas são indestrutíveis. Satanás, ele não tem poder para destruir as armas espirituais. As armas espirituais, as armas que o Senhor nos deu, elas são poderosas. A Bíblia diz isso, que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas do diabo. Por isso que é muito importante, meu irmão, estarmos nesse grande propósito. Você está orando, você está meditando, conforme diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está, irmão, um ensinamento muito importante para a sua vida espiritual. O apóstolo Paulo teve que enfrentar essa oposição, mas ele venceu. Aqui não significa que Satanás venceu, Satanás impediu os planos de Deus, não. Conforme está escrito em Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O apóstolo Paulo, colocando em prática essa palavra, ele exerceu essa autoridade e venceu. E assim também, você, meu irmão, se você está sofrendo oposição do inimigo, se o inimigo está impedindo você de ir para a igreja, se o inimigo está impedindo você de você pegar firme com Deus, para você receber o batismo com o Espírito Santo, se Satanás está trabalhando para impedir a libertação, a salvação de alguém da sua família, se o diabo está trabalhando para impedir o seu crescimento profissional, a sua prosperidade financeira, é hora de agir, é hora de reagir. E você faz isso usando o quê? As armas da luz, as armas espirituais. E eu convido você agora para nós estarmos orando e determinando, amém? Que as forças do mal, que as forças das trevas caiam por terra. E que possamos estar livres para fluir na presença de Deus. E que se cumpra na nossa vida os propósitos de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nesta hora gloriosa de oração, neste segundo dia, meu Pai, desta semana de oração e santificação, unimos a nossa fé, meu Pai, e clamamos, invocamos o Teu nome santo e poderoso. Meu Pai, nos revestimos de toda a armadura de Deus e nesse momento usamos a autoridade do Teu nome. E nós amarramos, repreendemos todo o levante do mal, todo impedimento de Satanás, seja agora destruído, seja quebrada as forças do mal, que caia por terra todos os meios, todos os instrumentos, toda influência maligna para parar, para atrasar, para impedir o progresso, o crescimento, a frutificação espiritual, o sucesso da obra de Deus, o crescimento na vida do teu povo, seja agora arrancado, seja agora destruído. Em nome de Jesus, nós repreendemos o mal e declaramos, meu Pai, que venha sobre nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meu Deus, está escrito, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que os planos do Senhor, que as promessas do Senhor, que as promessas do Altíssimo, meu Pai, elas venham se cumprir, meu Pai, em cada um dos meus irmãos. Eu abençoo, meu Pai, o teu povo. Eu abençoo os teus servos. Eu abençoo a tua igreja amada, meu Pai, que ela possa crescer, que ela possa vencer os impedimentos de Satanás e que o teu nome seja glorificado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, diga glória a Deus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo dia, onde nós vamos estar aqui meditando novamente, amém, na palavra de Deus. E estaremos aqui firmes e fortes nesta grande semana de oração e santificação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.